O Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito de Pirassununga, que teria assediado mulheres. Ademir Alves Lindo foi sentenciado com a perda dos direitos políticos por 5 anos e multa. A Câmara estuda abrir um processo de cassação. Acusado de assediar e beijar mulheres à força, o prefeito de Pirassununga, Ademir Alves Lindo, foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça manteve a sentença da perda dos direitos políticos por 5 anos, ao constatar que o chefe do executivo agiu de forma incompatível com o decoro que o cargo exige. A ação foi proposta pelo Ministério Público, ao receber a denúncia de munícipes. De acordo com a promotoria, Ademir atendia a população em seu gabinete em um determinado dia da semana. A maioria mulheres, que buscavam uma vaga de emprego. Mas essas candidatas eram recebidas com um beijo na boca, sem o consentimento delas. Um dos princípios da improbidade é a eficiência do serviço público. E essa forma de se proceder à seleção de candidatas, evidentemente, não guarda qualquer relação com a eficiência do serviço prestado. É uma ação absolutamente inédita no Estado de São Paulo e, por vasto material probatório, o Tribunal de Justiça, já em segundo grau, acompanhando o julgamento da sentença do prolator de primeiro grau, entendeu que há improbidade administrativa na forma de proceder do prefeito nessas circunstâncias. Ainda segundo a promotoria, o primeiro caso foi registrado em 2005. As vítimas disseram ao MP que o prefeito se insinuava e oferecia ajuda em troca de favores sexuais. Uma mulher afirmou que, além de ter sido beijada à força pelo prefeito, a filha de 11 anos que estava junto também foi assediada com um beijo. No processo, há depoimentos de 4 mulheres. São pessoas que se sentiram aviltadas de uma forma bastante aguda e que se sentiram, por conta dessa inesperada conduta do prefeito, encorajadas a seguir adiante. Mas, evidentemente, outros casos podem estar aí escondidos no anonimato ou na vergonha, que acaba por repercutir na vida de uma mulher que sofre esse tipo de assédio. Advogado de uma das vítimas, Renato Parisi, conta que sua cliente declarou ter se sentido constrangida ao procurar o prefeito para que ele autorizasse uma cirurgia de laqueadura. Grávida do 7º filho, a vítima disse que o chefe do executivo chegou a insinuar que ela deveria ser muito boa de cama e, ao deixar o local, também foi beijada. Hoje, a jovem vive em outra cidade. Na verdade, a minha cliente, por medo da retaliação, ela foi embora, foi para outro estado. E assim, ela não conseguiu ver a justiça, né? Na verdade, serve de consolo, né? E fica o recado aí para essas pessoas que, assim, embora as autoridades ainda achem que elas podem fazer o que querem, ainda tem justiça e a improbidade ainda pega, né? Embora eles acreditam numa suposta blindagem, numa suposta proteção, a justiça está aí para todos, né? Nos autos do processo, o prefeito negou ter praticado qualquer ato de natureza sexual e sustentou ter sido vítima de acusações falsas. Mas para a nossa equipe de reportagem, Alves Lindo não quis se manifestar. O chefe do executivo chegou a processar as mulheres, alegando que as denúncias foram orquestradas para denegrir sua imagem. A ação foi julgada improcedente. Ademir ainda deverá pagar multa de 20 vezes o valor do salário, mas pode recorrer da sentença. A Câmara Municipal estuda abrir um processo de cassação. Esse vereador já protocolou a denúncia contra o prefeito. O pedido vai a plenário na próxima semana. A Câmara Municipal não pode ficar omissa sobre essa situação, certo? E nem a população ficar na berlinda dos acontecimentos. Então, nós procuramos, né, juntamente com os vereadores desta casa, fazer uma colocação e oferecer essa denúncia. Vai depender, e é claro, da consciência de cada vereador, inclusive da responsabilidade de cada um tem como cidadão. De acordo com o regimento interno da Casa, a abertura do processo depende da aprovação de 7 dos 10 vereadores. Segundo o presidente do Legislativo, se a denúncia passar, uma comissão é formada por 3 parlamentares que terão 90 dias para concluir as investigações e decidir o futuro do chefe do Executivo, Ademir Alves Lindo. Os trâmites da defesa, né, ao denunciado e posterior aos 3 meses ou até antes disso, depende da comissão,
vai novamente para plenário para decidir se afasta ou se caça o nosso executivo aqui, dependendo da decisão, né, do plenário, sempre do plenário, que é a maioria. Ximene Osório, de Pirassununga, para o Jornal da Clube. O prefeito de Pirassununga, Ademir Alves Lindo, não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ele está ao vivo e tem mais informações sobre o caso aí envolvendo o prefeito de Pirassununga, Ximene. Bom, e como nós mostramos, o Ademir foi condenado em 2 instâncias por improbidade administrativa em um caso grave, como esse de assédio sexual. Boa tarde, doutor Carlos. Qual é o recado da própria Justiça? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Pulse, amigos da Clube. Nós estamos vivendo no país um momento em que a população, os órgãos fiscalizadores e o próprio Poder Judiciário vem lutando pela moralidade e a legalidade da administração pública em geral, exigindo dos gestores públicos uma postura ilibada, ou seja, dentro dos parâmetros da moralidade e da legalidade. E o recado da Justiça nesses casos é: quem praticar atos que sejam atentatórios serão punidos. Como a promotoria destacou, essa é uma ação inédita no Estado, mas mostra que improbidade é algo abrangente e deve ser entendida como pela população. Improbidade administrativa tem uma amplitude muito grande, posto que é ação ou omissão do gestor público em atos que ferem os princípios da administração pública. E nesse caso, como supostamente ele tenha praticado atos de abuso sexual, na verdade assédio sexual, em face de mulheres, no exercício da profissão de prefeito, ele é sim punido por ato de improbidade administrativa. O papel principal do vereador é fiscalizar os atos da administração, certo? Então, é fundamental que a Câmara tome providências. Com absoluta certeza, a Câmara deverá, neste momento, instaurar procedimentos internos para apurar esses fatos, porque, além de decoro, ou seja, um ato imoral e ilegal praticado pelo prefeito, ele já tem uma condenação de improbidade administrativa. Então, a Câmara deve sim instaurar um procedimento interno, podendo até mesmo gerar a cassação do mandato deste prefeito. E sentenciado com a perda dos direitos políticos por 5 anos, o que acontece com o prefeito de Pirassununga? Esta decisão ainda não transitou em julgado e não tem medida antecipatória para que seja cassado os direitos políticos desse prefeito. Mas após o trânsito em julgado, ele perderá o direito de ser votado e de votar. E se estiver no cargo de prefeito, será imediatamente afastado. Agora, como os moradores de Pirassununga devem exigir que algo seja feito? A população deve cobrar dos vereadores uma fiscalização e também a instauração de procedimento junto ao Poder Legislativo e também nas próximas eleições tomar cuidado para não eleger pessoas que estão descumprindo a legalidade e sendo imoral quanto gestor público. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco a gente volta com outras informações. Pulse. Até já, Ximene.